Fala pessoal, muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Alerta da Salvação. E hoje o assunto é sobre a abertura do segundo selo. No vídeo anterior falamos sobre o arrebatamento e sobre a abertura do primeiro selo. Porque se você não assistiu o vídeo, assista para que você venha entender o contexto de todo esse assunto, de todos esses vídeos que eu estou aqui gravando para vocês, para que você entenda, né, e você se prepare para não ficar aqui durante o período da ira de Deus, que é onde Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Então, eu vou recapitular aqui um pouco para vocês, só para você entender, né, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, né, que é o primeiro grupo, então aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar aquelas pessoas que morreram salvas, né? As pessoas desde Gênesis até aqui, aqueles que morreram salvos, né, confessando Jesus, esses que morreram, eles dormem nesse momento, eles dormem, ou seja, eles estão descansando de suas obras, aguardando o arrebatamento. Então, quando aconteceu o arrebatamento, né, primeiro eles vão ser ressuscitados, né, eles vão receber um corpo glorificado, eles vão ser ressuscitados, vão receber um corpo glorificado. E aqueles que tiverem em vida aqui na terra, aqueles que tiverem convertido, nascido do Espírito Santo, aqueles que tiverem sido salvos, né, já garantido sua salvação, eles vão ser juntamente arrebatados com aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição, né? Então, quando aconteceu o arrebatamento, aqueles que ressuscitou e aqueles que estavam aqui vivos na terra, né, que se converteram durante esse período da graça, eles vão ser arrebatados aos céus, e após esse período, imediatamente, vai ser já dado início à abertura do primeiro selo, né, que Jesus ele é o Cordeiro que pode abrir os selos, ele é o único Cordeiro, né, que vai abrir os selos durante esse período do Apocalipse. Então o primeiro selo, ele é o cavalo branco, a abertura do primeiro selo é o cavalo branco. Esse cavalo branco é o anticristo, né? O cavaleiro que estava acima do cavalo branco, ele tinha um arco, né, mas sem flechas, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco, ele não é o cavalo do Senhor Jesus, não tem nada a ver esse cavalo branco com o cavalo do Senhor Jesus, né? Da volta de Jesus no final dos 7 anos, né? Porque exceto a cor, né? A cor tem a ver, sim, a cor é igual ao do cavalo branco do Senhor Jesus. Mas entenda que esse cavalo branco do primeiro selo, ele é o anticristo, onde ele vai estar ali para a unificação, a paz, a união entre as religiões, né, a união dos governos. Então o anticristo, ele vai o quê? Ele vai falar da paz, ele vai unir as pessoas, ele vai unir as religiões, ele vai enganar com seu discurso de paz. O mundo vai estar uma paz, vamos dizer assim, entre aspas, durante os primeiros 3 anos e meio, que é da abertura do primeiro selo, onde o mundo, né, as pessoas vão estar ali o quê? Falando sobre o amor, falando sobre a segurança, sobre a paz, né, sobre a união. Então o anticristo vai fazer isso, ele vai fazer com que não exista mais diferença entre as pessoas. Então, ou seja, ele vai querer unir o mundo em um só, unir um único global, um governo único, né? Um governo único, né? E religião única. Então é isso que o anticristo vai fazer. Ele vai falar da paz, ele vai falar no mundo da segurança, a união. E é isso que o anticristo do primeiro cavalo branco, abertura do primeiro selo, ele vai estar falando sobre isso. Né? Ele vai estar nesse mundo pregando isso, né? Ele vai estar trabalhando em cima disso. Então, após essa abertura do primeiro selo, vem a abertura do segundo selo, que é o cavalo vermelho. E eu vou mostrar aqui para você no vídeo sobre esse assunto. Vamos lá, né? Vou mostrar para você aqui, ó, os primeiros cavaleiros, né? São 4 cavaleiros, né? Porque a abertura dos 4 primeiros selos são 4 cavaleiros. O primeiro é o cavalo branco, né? É o cavalo branco que eu acabei de falar para você, que é o cavalo do anticristo, né? Onde ele vai estar ali trabalhando em cima da paz, da união, né? E em seguida vem um cavalo vermelho. Aqui na imagem tá uma desordem, né? Tá uma bagunça ali entre os cavalos, a ordem, mas após a abertura do primeiro selo vem o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra,
né? Veja o que vamos ver sobre esse assunto. Olha o que a palavra de Deus diz. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então você vê que o mundo hoje, né, tá o quê? A mensagem que o mundo quer trazer hoje é o quê? A paz, é a união, é a segurança. Né? Você vê que hoje o mundo ele quer o quê? A paz. O mundo quer a paz. Né? E você tem que entender isso, que hoje você não pode omitir uma opinião, você não pode, né, falar a verdade que ofende outras pessoas. Se você omitir uma opinião, você é chamado de preconceituoso, de intolerante religioso, né? Intolerância religiosa eles te chamam, né? Você é o que? Você é preconceituoso, enfim. Hoje você não pode falar mais a verdade, porque a verdade dói. E se a verdade dói, a gente vai fazer o quê? É verdade? A gente vai fazer o quê? A gente tem que falar a verdade, porque a verdade liberta, foi o que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos continuar aqui. Só entenda, o mundo hoje, ele está transmitindo o quê? Essa mensagem de paz. Você vê nas notícias, no dia a dia, que o mundo está o quê? Fazendo acordos de paz com outros países, que o mundo está em busca de uma união, de uma religião única, né? Então é isso que o anticristo ele quer fazer. Ele quer unir o mundo, ele quer um governo único. E é isso que o mundo está se preparando para que isso aconteça, né? Então vamos continuar aqui no vídeo. O anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, começará as suas conquistas por meio da paz e do seu discurso. Será de unificação, como eu falei para você, né? Promoverá a coexistência entre as nações e as religiões e convocará o mundo para entrar em acordos políticos e econômicos em nome da paz e da prosperidade. Mas, posteriormente, ele aposentará o seu arco, sem flechas, e empunhará uma grande espada. Será a chegada do cavalo vermelho. Nosso inimigo, o diabo, sempre se aproxima de forma dócil e sutil, para depois liberar sua fúria. Tem sido assim desde o Éden, quando enganou a Eva, prometendo-lhe o conhecimento e status igual aos de Deus, e muito mais nos dias de hoje. Filho de Deus, fique atento. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Então, pessoal, entenda que o diabo, ele se transforma em anjo de luz. As pessoas hoje no mundo, né? Hoje elas são muito enganadas, né? As pessoas no mundo hoje são muito enganadas, porque elas acham que vai ter muito tempo pela frente para ela se preparar. Ela acha que vai ter mais tempo, que Jesus não vai voltar agora. Então o diabo coloca na cabeça dela, falando que Jesus não vai voltar agora, né? O diabo coloca na cabeça dela assim: ah, mas você ouve desde quando você nasceu que Jesus está voltando e até hoje ele não voltou, ele não vai voltar, né? Então o diabo ele coloca isso na cabeça das pessoas, para que as pessoas não conheçam a verdade, entendem? Então é isso que o diabo quer. O diabo ele envia pessoas, aparentemente, né, que é convertida. O diabo ele, aparentemente ele leva pessoas até aquele que é de Deus, né? E aquela pessoa aparentemente ela é de Deus, ela, sabe, ela tem o jeito de cristã, mas o que há dentro dela há um espírito enganador, há um espírito que quer destruir a vida da outra pessoa, com palavras, com atitudes, com olhar, né? E é isso que o diabo faz, ele se transforma em anjo de luz. Vocês estão conseguindo entender? Então é isso, gente, que o mundo ele tá caminhando para isso. O mundo ele tá caminhando para que nessa época, né, as pessoas não conheçam a verdade,
né? Então as pessoas vão se deixar enganar pela paz, pela união. O anticristo ele vai falar, né, de uma forma que as pessoas querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir hoje? As pessoas querem o que hoje? É verdade? O que as pessoas querem hoje? As pessoas querem o que? União, as pessoas querem paz mundial, as pessoas não querem guerras, entende? As pessoas querem ouvir o que elas querem, mas elas não querem ouvir o que elas precisam, não é verdade? Então o mundo ele tá assim, tá dando ouvidos para o espírito enganador. E esse espírito do engano que habita hoje no mundo é o do anticristo, o espírito do engano. Então você vê que hoje tem engano em tudo, na internet, na igreja, em vários lugares há o engano. O engano é um dos sinais de que Jesus está perto de voltar. E a abertura do primeiro selo está muito próximo, e você está vendo isso, né? Toda essa preparação no mundo hoje, né, de paz, de união, né, de paz no Oriente Médio. Você vê que até hoje eles tentam a paz, né, entre Israel e Palestina, né, mas essa paz só o único que vai conseguir é o anticristo, porque ele vai ser considerado como o quê? Um herói. E o homem que conseguir a paz entre Israel e a Palestina, esse homem ele vai ser considerado um herói, um Messias, né? Mas as pessoas que não têm entendimento, elas vão acabar dando crédito a isso e vão ser enganadas com o seu discurso de paz, de união. Então vamos aqui para a folha, né? Vamos continuar aqui na palestra. Como a sua principal característica é o engano, o disfarce não dura muito. Inevitavelmente revela a sua verdadeira intenção, mesmo que demore algum tempo. Podemos verificar que a opinião mundial ao longo da história prossegue como pêndulo em movimento. Uma opinião atinge seu ápice em uma determinada época e então vai enfraquecendo com o tempo, até uma opinião oposta se fortalecer e ficar também em evidência. Vemos isso ocorrer também aqui entre o primeiro e o segundo selo. Após a abertura do primeiro selo, a agenda da paz será a bandeira principal, mas ela irá falhar. E aí então será levantada a bandeira da guerra, como a única forma de prevalecer contra os problemas mundiais. A paz na Terra acabará. Então, gente, entenda. Quando a paz mundial estiver acabando, né, por causa do primeiro selo, né, a paz, o anticristo vai estar ali com seu discurso de paz, com a união, né, ele vai estar ali conquistando as pessoas com seu engano. Então, quando a paz acabar, vai se iniciar uma guerra. E essa guerra vai ser de sangue, vai ser de bombas, vai ser uma guerra terrível. E essa guerra vai ser uma guerra que nunca aconteceu em tão forte no mundo como vai haver nesse dia. Que vai ser, provavelmente tudo indica que será a terceira guerra mundial, né? E a paz na Terra vai acabar com a terceira guerra mundial começando. Então você está entendendo que até hoje não houve uma terceira guerra mundial. Há rumores, né, há assuntos de pessoas que falam que vai haver uma guerra mundial. Você vê que cada vez que passa, né, a tendência de uma guerra nuclear se aproxima, né, mas isso não vai acontecer agora. Né, a minha opinião, não vai acontecer agora. Isso vai acontecer quando o Jesus voltar a levar a sua igreja, o anticristo vir com seu discurso de paz nos primeiros 3 anos e meio, né, de falsa paz mundial, e então vai se iniciar, né, a quebra dessa falsa paz vai se iniciar com a guerra no mundo, vai ser uma guerra mundial. Por isso a paz na Terra vai acabar. Vamos continuar aqui. Guerras sempre existiram, mas nada será como esse período. Após a abertura do segundo selo, todas as guerras que este planeta já viu foram um ensaio para esse período. O desenvolvimento tecnológico tem equipado o mundo com sistemas capazes de destruição jamais vistas. Grandes potências como a China, Rússia e Estados Unidos investem alto em uma inteligência artificial para ampliar seu potencial bélico. Recentemente, o Centro de Pesquisas norte-americano Rand Corporation divulgou um relatório alertando para o fato de que ferramentas de inteligência artificial aumentam o risco de uma guerra nuclear.
Então você vê que toda essa tecnologia, toda essa preparação é para se manifestar em maior escala no mundo em breve. Tudo que você vê hoje, essas guerras entre Rússia e Ucrânia, as guerras entre Irã e Jerusalém, Israel, né? Essas guerras que você vê no mundo hoje são um pedacinho do que vai acontecer em maior escala em breve no mundo, nesse período do cavalo vermelho. A cor vermelha deste cavalo, associada ao fato de que muito sangue será derramado em guerras no texto original, significa vermelho como chamas. Sabemos que as principais armas de guerra atualmente são bombas de todos os tipos, principalmente as atômicas, cujas explosões ardentes ceifam vidas em fração de segundos. Seu poder de destruição com certeza se encaixa no sentido da grande espada que foi dada a esse cavaleiro. Na Primeira Guerra Mundial, encerrada em 1918, após 4 anos, mais de 18 milhões de pessoas morreram no fim da Segunda Guerra Mundial. Apenas 27 anos mais tarde foram contabilizados cerca de 8 milhões de mortos. Qual seria o saldo de uma terceira guerra? Imagina, se deu tantas pessoas assim mortas, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, imagina a Terceira Guerra Mundial. Hoje o mundo ele bate 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas. Esse ano atingiu 8 bilhões de pessoas. Então imagina o tanto de pessoas que vai morrer nesse período, Fora aqueles que foram salvos, Aqueles que ficar para trás vai sofrer essa guerra mundial, essa terceira guerra mundial. Imagina. Então, você quer ficar nesse período? Você tem certeza que você quer correr risco de estar nesse dia e perder sua salvação? E morrer sem salvação ainda? Você quer correr risco? Então pense bem. Imagina o caos que vai se instalar nesse mundo. Imagina essas bombas atômicas de hoje, desses últimos anos. Imagina essas guerras, essas bombas se explodindo em maior escala no mundo. Imagina. Perguntando em 1949 sobre as armas que seriam usadas em um novo conflito mundial, logo após o uso de 2 bombas nucleares que encerraram a Segunda Guerra, Albert Einstein respondeu: "Eu não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. Certamente, o saldo de uma próxima guerra mundial será apocalíptico. Em um contraste gritante, a mensagem da coexistência dará lugar à luta pela sobrevivência, e as pessoas matarão umas às outras. Sem nenhuma hesitação, dura será a realidade dos que ficarem após o arrebatamento." Então você vê a importância de você se preparar agora para fazer parte da primeira ressurreição, para você não sofrer a ira de Deus na terra. Imagina, gente, o terror que vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser, sabe, um filme de terror em vida real. Isso aqui vai ser terrível. Não é melhor vencer a guerra espiritual que travamos agora contra o diabo, o mundo e a nossa carne, do que nos encontrarmos no meio de uma guerra física e sangrenta, sem poder sequer contar com o Espírito Santo? Então você vê, gente, como é importante você se preparar agora para que você venha a ser salvo e você possa alertar outras pessoas, do que está por vir no mundo. Cada dia que passa, gente, cada dia que passa, a gente se aproxima para esse grande dia. Essas profecias, que foram preditas no Apocalipse, está se aproximando. O arrebatamento está chegando. A gente não sabe o dia, a hora, mas tudo indica que será nos próximos anos, nos próximos meses, eu não sei qual dia, mas a gente tem que ficar atento. A gente é como a palavra de Deus diz que era para a gente vigiar e orar. A gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar ligado às estratégias do diabo, porque o diabo ele vem com seu engano, ele se disfarça em anjo de luz, e a gente tem que ficar atento, vigilante com as estratégias do mal, Olha o que a palavra de Deus diz. Deixa eu ver se eu coloco aí no vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui no vídeo. Só um minutinho, gente.
Olha lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, essa armadura de Deus, que está falando aqui em Efésios, é o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para resistir o dia mal. Porque se você não tiver o Espírito Santo, né, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai aguentar as guerras, as lutas, você não vai suportar a dificuldade, as tentações no mundo. Então o que vale mais a pena? Você lutar, sacrificar suas vontades agora, né, você se submeter à palavra de Deus agora e ser salvo, né, ser poupado da grande tribulação que há de vir no mundo? Ou você prefere se preparar depois e sofrer a ira de Deus no mundo, na grande tribulação? Porque os que vai ficar para trás são aqueles que não priorizaram a armadura de Deus. Essa armadura de Deus é o Espírito Santo. Você vai para uma guerra sem armadura? Um soldado, ele vai para uma guerra desarmado? Ele vai desprotegido? Obviamente não. O soldado ele vai todo equipado, ele vai armado. Então é assim que você tem que fazer. Você precisa do Espírito Santo para que você venha resistir às estratégias do mal, resistir a esse mundo, às potestades, à carne, porque só o Espírito Santo vai te dar forças para você ficar firme até que Jesus venha te buscar. Então, fica atento, gente. Fica atento, porque os dias são maus. A palavra de Deus está se cumprindo, né? Isso aqui vai se tornar um caos. A falsa paz mundial, ela vai ser quebrada com uma terceira guerra mundial. Então fica atento, tá bom? Vamos só finalizar aqui. Vou mostrar para você o finalzinho. Sob o domínio do anticristo, agora no cavalo vermelho, como chama, a paz na terra chegará ao fim. Gente, deu para você entender que a abertura do segundo selo, ele significa a abertura, né, do cavalo vermelho. Né? O segundo selo, ele é o cavalo vermelho, o cavalo da espada, da guerra. Então, quando esse cavalo chegar, né, o mundo vai se tornar um caos, tá bom? Então, fica atento, se prepara, valoriza o tempo da oportunidade que você está tendo agora. Aproveita a salvação, porque a salvação ela é eterna, mas o tempo de você ser salvo tem tempo limitado. A oportunidade de você ser salvo tem tempo limitado. Então valorize a chance que Deus está lhe dando para você. Tá bom? Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Compartilhe esse vídeo ao máximo com as pessoas que você puder. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algo para perguntar, pode comentar. Né? Eu não sei se você chegou a entender o que foi dito aqui no vídeo, mas eu espero que você tenha entendido. Tá bom? Deus abençoe e muito obrigado por ter acompanhado esse estudo do Apocalipse com a abertura do segundo selo. Deus abençoe.